Olá pessoal, me chamo Ricardo, você está no Autismo Pensante e hoje eu vou falar um pouco sobre o dia que eu tomei a Red Pill, né? Basicamente tem a ver com o dia que eu me descobri como uma pessoa de esquerda, né? Então, caso você tenha caído de paraquedas no vídeo, né? Aproveita e se inscreve, eu falo de autismo, deficiência no geral, pauta política e direitos humanos. Assim, eu vou falar como eu me tornei, né, como eu tomei essa Red Pill, né, literalmente, Red Pill é uma pílula vermelha que basicamente tem a ver com revelação, né, você descobrir alguns elementos da vida, né, essa Red Pill da esquerda, né. Assim, para começar, historicamente, eu sempre me vi como uma pessoa de centro-esquerda, né. Ou a esquerda liberal, enfim, eu seguia muito o que o PT fomentava, né, algumas coisas até do PSOL, mas isso tudo começou a mudar a partir de 2016. Eu vou até trazer alguns prints aí na tela do teste do espectro político, apesar de que nem todos achem confiável, eu acho que pelo menos dá um norte para vocês saberem como foi a minha trajetória, né. Em 2016, né, como você provavelmente saiba, teve o golpe contra a Dilma, né, todo aquele processo de impeachment bastante, assim, no mínimo, entre aspas, bastante suspeito, onde entrou o Temer, né, que é um governo de direita e tudo mais. Teve toda a questão das pautas no Congresso Nacional como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que, enfim, destruiu todo o sistema de empregos que a gente tinha, né? E hoje está basicamente respirando por aparelhos. Então foi a partir de 2016 que eu comecei a pesquisar pautas políticas mais à esquerda, porque antes eu não pesquisava tanto. Eu me definia como que normalmente a população em geral sabia sobre esquerda, né? Então, a partir de 2016 eu comecei a pesquisar sobre isso. Na época, eu ainda não me considerava uma pessoa autista. Na verdade, eu me considerava, mas eu me odiava por causa disso. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, inclusive. Mas foi a partir de 2018 que as coisas começaram a andar, porque foi nesse momento que eu me descobri, pelo fato de eu ser autista, que eu não sou uma aberração, né? Então eu comecei a fazer ativismo sobre autismo e posteriormente sobre pessoas com deficiência no geral. E com esse estudo, né, essa pesquisa que eu fazia por fora de pautas políticas voltadas à esquerda, eu comecei a encaixar o ativismo, esse tema no ativismo autista e ativismo no PCD. Essas pautas de esquerda estavam cada vez mais se radicalizando, entre aspas, né, no sentido positivo do termo, né, onde eu vi que se a gente focar somente no ativismo da identidade, a gente nunca vai avançar no debate de direitos humanos, por exemplo. Então, o marxismo, ele, né, eu já estudava ele desde 2016, né, ele se incluiu nessa pauta. Porém, eu nunca tinha me definido como marxista, né, justamente por motivos que eu vou falar daqui a pouco, mas também pela questão de pesquisa, que eu ainda não tinha pesquisado o suficiente e tudo mais. Chegou 2018, teve a ascensão do Bolsonaro e tudo mais, que eu já sabia quem era a figura, justamente porque eu sempre eu tinha muito interesse na temática da internet, e o Bolsonaro junto com o Enéas Carneiro eram as duas figuras principais de memes da direita, né, na época, pelo menos. O MBL meio que corria por fora, mas os principais até então eram o Bolsonaro e o Enéas, né. Então, o que aconteceu foi o seguinte: em 2018, além de eu pesquisar, né, bastante sobre pautas de esquerda, políticas em geral,
eu comecei a agir, né? Não somente na rua, mas também no campo das redes sociais, né? Eu fiz muito virar voto na época pro Haddad ganhar, né? Hoje eu sou bem mais crítico em relação ao PT por motivos óbvios, mas foi a partir de 2019, 2020 e começo de 2021 que eu comecei a incluir cada vez mais a pauta da classe trabalhadora para identidade autista e PCD. Porém, eu não me classificava como marxista justamente por causa da perseguição que tem. Porque assim, você se identificar de maneira explícita, falar para todo mundo, no caso, que você é autista, já acaba trazendo alguns tipos de consequências ruins, né? Por exemplo, acham que o autista e PCD como um todo é uma pessoa inválida, que não pode fazer nada, ou infantilizam a pessoa. Além disso, você ser um ativista e falar isso para todo mundo acaba trazendo uma dupla dificuldade, né? Uma dupla perseguição, não só, né, na sociedade como um todo, mas na parte empregatícia, né? Já que as empresas, elas não querem que você seja uma pessoa ativista, não tenha pautas de esquerda, não pense isso, não demonstre isso nas redes sociais. Normalmente elas querem uma pessoa mais voltada à direita ou mais despolitizada, e as empresas pesquisam mesmo os candidatos que elas estão querendo contratar, né? Infelizmente, e isso é critério de avaliação. Então tinha essa dupla dificuldade, ainda mais com uma terceira, que é o fato de você se dizer marxista. Eu fiz isso nas minhas redes sociais, pelo menos na maioria, em 2021, justamente para marcar terreno ideológico, né, um posicionamento político nessas redes sociais, e para as pessoas também saber, né, qual é a minha ideia e tudo mais, né? Como eu já me defino como marxista, as pessoas mais ou menos já sabem o que eu vou defender. Mas eu não faço isso a todo momento, justamente por causa dessa perseguição, né? Uma ativista no Brasil morre, sofre boicote, sofre desmonetização, né? Na plataforma, aqui no YouTube mesmo, acontece de uma hora ou outra algum produtor de conteúdo da esquerda reclamar sobre isso, né? De shadowban, por exemplo. E também tem a parte empregatícia, né? Então, o que eu penso hoje eu sou uma pessoa marxista que aplica as questões marxistas, né? Marx, Lenin, Rosa, Luxemburgo, o próprio Paulo Freire, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Eu aplico isso dentro da temática do espectro autista e da pessoa com deficiência. Então, basicamente, essa é a minha jornada pela Red Pill, né? A Red Pill da esquerda. Tanto para vocês me conhecerem melhor, a minha jornada, quanto também para vocês se interessarem em pesquisar sobre questões relacionadas a marxismo, né? Pautas anticapitalistas como um todo, né? Porque também tem o anarquismo. E caso você tenha caído de paraquedas no vídeo, é só se inscrever no canal. Eu falo sobre autismo, deficiência como um todo, falo de direitos humanos e falo de política, obviamente. Então, caso você queira acompanhar o canal, seja bem-vindo ao Autismo Pensante. Me chamo Ricardo e é isso. Até a próxima. Tchau!